Voltando então aqui o nosso podcast da 2A Consultoria. Hoje a gente está recebendo o Dr. Igor Natário, ortopedista. Nós estávamos aqui no bloco anterior falando de esportes, falando de crossfit, cuidados com o joelho. Então a primeira pergunta que eu quero fazer aqui para a gente continuar nesse assunto, Dr. Igor, é a seguinte: quais são as dicas que você dá para os pacientes terem os seus joelhos saudáveis? Acho que todo paciente tem que ter um exercício pelo menos 3 vezes na semana. Se possível, ele fazer mais de um tipo de exercício. Olha, se você faz o crossfit, complementa no dia seguinte com a musculação. Se você é da bicicleta, você pode associar com uma natação, já que você deve evitar impacto. Alguns pacientes já têm um pouco de artrose, eles devem evitar impacto. Então eles vão para a bicicleta e vão para a natação, vão para a musculação. Outros pacientes, tem mulheres que não se sentem bem naquele meio de academia. Ele vai para um pilates, que é uma coisa mais individualizada. Tem pacientes que não gostam do aparelho de musculação, ele vai às vezes para um funcional bem orientado. Muitos dos nossos exercícios podem ser feitos com o próprio peso do corpo. Não necessariamente você precisa de um aparelho, tá? E o ideal é você não buscar um produto único para todas as pessoas. Você tem que individualizar de treinamento para cada pessoa. Cada um vai chegar num nível diferente do outro. Então, você não pode generalizar todos, tá? Então, é sempre começar de forma gradual, buscar um exercício inicialmente individualizado para que você esteja bem para praticar um exercício de forma coletiva. Não dá para você fazer um esporte coletivo. Quanto mais competitivo, se você não está bem, então primeiro a gente trata o indivíduo para depois ele ir para o coletivo. Entendi. Bacana, eu não tinha ideia disso. Não tinha ideia disso? Então, o Igor está trazendo... O esporte competitivo, ele tem até mais chance, né, de você se lesionar. Até porque faz muito sentido que você fala assim, vou fazer igual, vou superar aquele, né? E aí vai competir até com alguém, não necessariamente numa competição, né? Mas de pessoa para pessoa e acaba se lesionando, né? Interessantíssimo. Igor, um dos assuntos que a gente trabalha muito dentro do seu projeto é a parte de artrose. Você pode... Fala pra gente o que é artrose, como que ela acontece, quem são os pacientes? Isso é coisa de velho? Olha, a artrose está associado à idade, mas não acontece só em velho, né? A artrose é um processo degenerativo da articulação. Toda articulação ela tem uma membrana cartilaginosa, onde ela vai fazer o deslizamento entre as superfícies, digamos, do joelho, seria o fêmur e a tíbia, praticamente. Só que ali nós temos o menisco, que faz parte desse amortecimento, tá? E temos a estabilidade ligamentar, que fazendo parte desse todo esse movimento. Com o passar dos anos, se você não cuida bem do seu joelho, se você tem sobrepeso, paciente que é tabagista, paciente que tem doenças reumatológicas, tá? As pessoas que são mais fracas, as pessoas mais sedentárias, também têm pior nutrição da articulação, elas vão ter mais desenvolvimento de artrose. E outras pessoas simplesmente têm um histórico familiar. Tem pessoas que fazem tudo direitinho, mas tem um histórico familiar já de desgaste articular. E a artrose, ela com o passar do tempo, você vai sentindo uma crepitação nas articulações. Tem paciente que fala, olha, meu joelho está crocante. Eu estou aqui, eu sei que vai mudar o tempo, está frio, comecei a sentir dor. E a artrose não dói o tempo todo. Ela dói quando está inflamada. Tem pacientes que têm artrose e conseguem fazer esporte, conseguem jogar futebol, conseguem fazer outros esportes até de impacto, desde que eles não estejam fora, desde que esteja fora do processo inflamatório articular. Então, o que a gente trata inicialmente, esse paciente, para ele sair do processo inflamatório, sair do processo de dor, para conseguir desempenhar as funções do dia a dia. E depois de fazer o dia a dia dele, ver se ele consegue entrar num esporte. E muitas vezes, com a perda de peso e o fortalecimento muscular, ele consegue tratar a artrose, até mesmo sem remédio. Aí, quando ele não consegue com essas medidas, nós iniciamos o tratamento farmacológico. Inicialmente comprimidos, né, seja do colágeno, ácido hialurônico. Podemos ir para as infiltrações articulares de ácido hialurônico. E quando a degeneração é tamanha, onde ele não consegue melhorar com tratamento conservador, ele está com uma dor contínua, que não está melhorando com remédio, você tem que passar para a substituição daquela articulação. Então, a indicação de uma prótese não é só a idade,
A indicação da prótese é quando aquela articulação não funciona bem. Se você tem uma articulação que não funciona bem, você troca ela por uma prótese. Como a prótese metálica ela não é perfeita, o perfeito é o joelho que nasceu com a gente tenta levar o nosso joelho o máximo tempo possível. Vai chegar um momento onde o movimento já não é bom e a função desse paciente já não é boa. Aí você começa as cirurgias de prótese. E quando a gente escuta algumas pessoas falando assim, meu joelho está estalando, isso é artrose ou é outra coisa? Tem uns estalos únicos. Por exemplo, se eu fizer um agachamento, que meu joelho dá um estalo único. O estalo único não é uma preocupação grande, às vezes é uma simples imperfeição. Muita gente estala os dedos e não é nenhuma doença. O problema é quando nós temos uma crepitação, um crack-crack. Ou então você sente como se tivesse um pouco de areia nas articulações. Né? Aí quer dizer que você tem várias imperfeições nessa superfície articular. Isso geralmente é porque a parte da cartilagem está sendo desgastada e você está tendo um atrito entre osso com osso. A cartilagem dá um coeficiente de atrito tão baixo que eles comparam como se fosse deslizar um cubo de gelo numa pista de gelo. O coeficiente é baixíssimo de atrito. Já quando temos o atrito osso com osso, é outra coisa. Então, esse paciente que está com início de artrose, se ele parar de movimentar, ele vai ficar com rígido, vai ficar com rigidez articular. Então, mesmo com artrose, ele deve continuar em movimento. A gente busca o paciente continuar em movimento sem dor. Se não for possível isso, a gente começa com tratamentos mais agressivos. Porque parece que se ele para assim, ele vai enferrujando, né? Vai enferrujando. Se você tem uma porta que está envelhecida, você parar de mexer ela, vai enferrujar e vai ficar dura. Cada vez mais difícil para abrir e fechar. Isso qualquer máquina, né? Se você pega um carro, mesmo novo, se você não usa ele, ele vai estragar. Então, mesmo com artrose, o paciente deve continuar se movimentando. A gente vai fazer orientações para que o movimento dele não provoque dor, seja um movimento que não provoque inflamação. Tá? Mas a artrose é um processo degenerativo articular. Tem um paciente com 30 anos com lesão de artrose, você perguntou se essa é doença de velho, mas acomete mais os idosos. A mulher aos 50 anos, 50% já tem um processo de degeneração articular. Porque a gente vai gastando as articulações. Se isso não te provoca dor, não tem problema nenhum você ter artrose. Eu não quero o paciente com dor. Tem paciente que teve uma fratura grave, às vezes de moto, paciente de doença reumatológica, ele vai ter artrose com 30, 35 anos. Né? O paciente mais novo que eu fiz uma prótese tem 34 anos. Aí a gente está tirando até esse mito, né? A artrose não é coisa de velho, pode dar em qualquer um, né? Pode dar em qualquer um. Basta a gente usar a articulação de modo inadequado, você vai chegar na artrose. Mas olha como é legal, né? Porque às vezes a gente ouve essas coisas que a gente fica imaginando, né? Vem lá do passado com esse discurso. A artrose é coisa de velho. Aí a gente pega um especialista e fala assim, oi, não é bem assim. Fica atento, né? Interessantíssimo. Igor, eu quero trazer mais para a mesa aqui uma pauta que também é muito comum dos pacientes que vão procurar um tratamento para joelho. Joelho inchado. O que é o joelho inchado? O que pode ser? Porque tem muita gente que fala assim, hoje eu amanheci com o meu joelho inchado. Bati o meu joelho não sei aonde, estou com o joelho inchado. O joelho inchado é um problema, né? Se a gente tem o joelho inchado, quer dizer que temos um derrame articular. Esse derrame articular ele foi provocado provavelmente por uma inflamação. Se ele teve um trauma agudo e inchou o joelho, para mim está excelente, porque acabou de ter uma coisa mecânica que acabou de causar essa inflamação. O problema é aquele paciente que teve uma entorse, o joelho inchou no dia, melhorou o processo, ele foi voltar a fazer o exercício, inchou de novo, ele tem um processo de inflamação recorrente, esse paciente tem alguma doença articular que não está sendo bem tratada. Então a gente tem que investigar, fazer uma ressonância, examinar esse paciente, que ele pode ter uma lesão de menisco, por exemplo. Outras pessoas têm doenças reumatológicas, onde elas cursam com osteoartrite, cursam com a inflamação articular frequente. Tem outras doenças que geram um edema muito volumoso articular. Aí já tem que pensar uma coisa mais agressiva, tipo uma sinovite vilonodular, que também vai degradar esse joelho do paciente. Então o joelho inchado é um problema. Até mesmo gota pode gerar um derrame articular. É muito comum começar com aquela inflamação ali no hálux, né, no dedão do pé, e pode dar em outras articulações, como o joelho, pode dar inflamações no tendão. O que mais aparece no consultório, inclusive, é paciente com dor de tendão, tendinite patelar, tendinite de quadríceps, que foi mal orientado no seu treinamento.
Entendi. Uau! Excelente. Para a gente encerrar aqui esse assunto de muitos sintomas e tratamentos de paciente, fala um pouquinho para a gente de pós-operatório. Como é que é o pós-operatório de uma cirurgia de joelho? Quais são os pontos de atenção? Qual é a sua visão para essa etapa do pós-cirúrgico? Eu acho que o pós-operatório tem que ser um cuidado multidisciplinar, né? O ortopedista, o médico de qualquer cirurgia vai estar ali presente. Temos que ter uma boa equipe de fisioterapia para reabilitar esse paciente e tem que individualizar. Não existe um segredo para cada cirurgia. Eu posso fazer 20 cirurgias de artroplastia do joelho, mas cada um vai ter um objetivo diferente no momento de fazer a reabilitação. Tá? O pós-operatório ele varia também de acordo com a inflamação do paciente. Eu não posso dizer que você vai ter uma inflamação e a Paula não vai ter inflamação, porque talvez você aparentemente é mais atlético que ela, mas o seu corpo inflama mais que o dela. Então, o pós-operatório tem que ser junto, tem que estar próximo do seu paciente para fazer uma coisa individualizada para ele ter um bom resultado. Tá? Eu sempre busco que o paciente consiga começar o movimento o quanto antes. Tá? Então, o objetivo das cirurgias é você restabelecer o movimento. Se ele restabelecer o movimento rápido, vai ser bom para ele, vai ser bom para o médico, evita a rigidez. Com exceção de alguns casos que você precisa de uma imobilização, hoje a gente opera para dar movimento ao paciente já precocemente. Hoje faço uma prótese de joelho, se eu fizer de manhã, à tarde o paciente já está andando, com fisioterapia. Caramba, que legal. Acho que antigamente era repouso, né? No passado, muito no passado, quando começou a prótese, botava um gesso no paciente, que tinha medo dele fazer alguma bagunça, né? Hoje não. Após uma cirurgia, se ele puder andar, tiver condições de andar já no mesmo dia, ele vai andar no mesmo dia. Gente, que tá? legal. E a gente vai cuidando da inflamação do paciente. Obviamente, se o paciente teve alguma complicação andando, inflamou muito, a gente vai segurar, vai fazer exercícios deitados até ele ter condições de voltar a andar mais rapidamente. Mas olha que bacana, de novo, né? O olhar que você tem nesse cuidado do paciente, né? O entendimento que cada um tem um tipo de recuperação, cada um precisa de uma atenção diferente, e é um conjunto, né? Porque a cirurgia, às vezes é o emocional do paciente que não deixa ele fazer um pós-operatório bacana, e você o tempo todo, de todos os casos que você citou, você mostra a sua atenção com isso, a sua preocupação de estar... Esse paciente pode precisar disso, mas esse é daquilo e eu preciso atender. E aí é quando você busca mais conhecimento para poder entender o que eu posso entregar de melhor. Então, eu fico cada dia mais apaixonada. Era sua fã aí. Deixa eu trazer então aqui para a mesa agora. Não. A gente está sempre procurando trazer aqui convidados que estão antenados nas tendências de mercado, seja da especialidade ou do mercado. E um dos assuntos que vem sendo falado muito por todo mundo, está no hype, é a inteligência artificial. Igor, o que você tem visto de inteligência artificial? Pode ficar confortável para falar se você tem visto no mercado, se você tem visto na ortopedia, em congresso, fora do Brasil, dentro do Brasil. O que você tem visto? Olha, a verdade, eu estou meio desatualizado em inteligência artificial. Sei mais pelo Hugo aí, vi a palestra dele, ultimamente, inteligência artificial na medicina, né? Eu confesso que eu uso pouco. Hoje, na ortopedia, o que a gente mais usa de tecnologia, a gente está cada vez mais usando a cirurgia robótica, né? Que é fazer uma cirurgia através do robô que vai te dar uma visão melhor dos alinhamentos. Mas, na minha opinião, ainda tem muita coisa para evoluir. E está crescendo ainda. Inteligência artificial, tem alguns amigos que usam. Eu confesso que eu ainda não uso, não. Eu faço tudo no modo tradicional ali. Sim, eu ainda não aprendi a usar bem essa ferramenta. Eu tenho que ir me desenvolver nessa parte, fazer uns cursos com você. Fica à vontade. Não é assim mesmo. Faz parte, é muito novo, realmente é um assunto muito novo. Algumas especialidades já estão mais avançadas, outras estão meio evoluindo, mas está dentro do processo, é um aprendizado, é muito novo, tá tudo bem. Quer perguntar alguma coisa para o Igor? Não. Tá tudo bem. Então eu vou voltar para mim, então, já que a Paula está pensando ali nos pensamentos. Igor, eu queria saber de você, assim, a gente estava falando um pouco do Exar Consultoria, o projeto que a gente tem com você. Eu queria saber do seu sentimento em começar um projeto que para você é novo,
digital e você já tinha colocado antes que não se sentia tão confortável com os modelos que tinham apresentado para você? Fala um pouquinho do seu sentimento. Então, eu acho que o cirurgião, basicamente, ele vai entrando no processo ali de atender o paciente, resolver e tal, e ele não para ver o todo às vezes, né? Eu confesso que eu tinha um pouco de receio de parar e ir para esse mundo digital. E eu via que tinha muito charlatão nesse mundo digital e era uma coisa que gera até um preconceito no meio ortopédico, pelo menos, é bem comum. E conversando com vocês, a gente vendo que é um processo profissional, buscando a gente mostrar quem é esse médico, para ver se você se identifica com ele, se você quer ele, foi o que me trouxe para a 2A Consultoria. Porque eu acho que nós temos de individualizar cada um. Tem pessoas que vão se sentir mais à vontade de estar o tempo todo aqui no podcast, fazendo vídeo, gravando, diversas maneiras. Eu não me sinto tão à vontade de estar me expondo o tempo todo. Eu me sinto à vontade em falar, olha, eu sou esse aqui, se você tiver interesse, esse aqui é meu currículo, fique à vontade, vou estar aqui fazer o melhor por você. E eu acho que vocês estão me ajudando a chegar nesse processo onde as pessoas vão chegar até mim, né, sem ser uma coisa que eu não me sinta confortável, né? Vocês fizeram um projeto comigo muito individualizado. Olha, aqui eu me sinto bem, aqui eu não me sinto bem, e a gente está caminhando, né? Está no processo. Excelente. E desde que a gente começou o nosso projeto assim, como é que você sente que é a nossa comunicação com você e com a sua equipe? Você tem o seu consultório, tem a sua secretária, e a gente tem algumas etapas de projeto, mas eu queria saber como é que é o seu sentimento com relação à comunicação. Como é que a gente conversa para construir esse projeto? Sim, eu tenho outros amigos que fizeram com outras equipes, eu via que era uma coisa que não era pessoal. Como se tivesse uma fórmula de bolo, jogasse lá para aquele médico, segue isso aqui, faz isso aqui, e não é assim, né? Vocês foram lá no meu consultório, conversaram com a secretária, conversaram com a nossa gerente do consultório, com quem faz o pedido da cirurgia. Então, tudo isso a gente vai, de modo geral, individualizando cada parceiro da consultoria. Você conversar, olha, Igor, eu acho que você tem que melhorar nesse ponto aqui, vamos melhorar nesse ponto. Esse aqui dá para mudar? Olha, esse ponto aqui eu não consigo mudar ainda, mas vamos fazer um projeto para os próximos 3 meses, está melhor nesse quesito. E foi isso, eu acho que a gente está muito próximo hoje, tenho contato direto com vocês, que hoje eu trato como amigos, na verdade. Uhum. A consultoria são amigos, olha, Hugo, estou precisando disso, Paula, me ajuda nisso aqui, e vocês sempre me pronto atenderam e tentaram resolver junto as melhores situações. A gente estava colocando aqui, doutor Igor, assim, né? Como que a gente trabalha com o médico no consultório? Eu sei que vocês não têm tempo. Então, eu não quero te sobrecarregar de tarefas e eu preciso respeitar a sua vontade, o seu tempo. Não, isso eu não quero. Eu quero aqui. Então, assim, a diferença, né, de falar assim, eu quero ir para a internet. Aí vem um monte de informação, um monte de tarefa para você fazer, que te sufoca ao invés de te ajudar. O que a gente tenta fazer, e espero que a gente esteja conseguindo traduzir dessa forma, é me dar a sua informação, porque o seu copo d'água eu não posso beber, você bebe o seu, eu bebo o meu, e me dá tudo que eu vou trabalhar no back-office enquanto você está operando. Né, esse tempo, essa qualidade de tempo e te atender e te não sobrecarregar, eu acho que isso para a gente também é muito importante, porque eu não quero estar todo dia na cabeça do médico, olha, vamos fazer outra foto, olha isso, olha aquilo, tem que fazer. Eu quero que você me dê material para 3 meses e fala, tchau, deixa eu fazer o resto para você. Então, essa é a nossa ideia de ter um suporte qualificado e de te ouvir. Acho que isso é muito legal. A minha carga horária de trabalho é bem puxado já. Felizmente, tenho muitos pacientes, tenho muitas cirurgias, onde eu não consigo ter uma atenção grande essa parte digital. E eu acho que com vocês, eu ganho tempo. O tempo que eu não tinha, eu estava me economizando tempo. Então, vocês estão me ajudando a tratar melhor meus pacientes e tendo mais tempo para mim. Eu acho fantástico ele falar isso, né? Porque a gente vem aqui fazer podcast e a gente fala, a gente está trabalhando médico, o que você ganha ficando com a 2A Consultoria? Tempo. E a gente não alinhou nada disso com você e você está trazendo isso pra gente. A gente fica muito feliz. Vocês ajudam o médico a tratar melhor
seus pacientes. Muito bom, muito bom. Para a gente encerrar aqui nosso podcast, quero deixar aqui aberto para a mensagem que você quiser deixar. Pensa que você está agora para os seus pacientes. O que você gostaria de falar para os seus pacientes ou para quem ainda pode ser seu paciente? Gostaria de falar que o importante é a gente cuidar da nossa saúde, né? Buscar ter uma vida saudável, hábitos saudáveis, ser funcional, né? E ter alegria naquilo que faz. Não adianta eu brigar para ele, faça musculação que você vai ficar bem. A pessoa não se sente bem na musculação. Então vamos fazer um esporte, uma atividade física para se manter em atividade e em movimento. Independente da idade, todos devem estar em movimento para ter uma vida saudável, uma vida funcional. A partir do momento que a pessoa para de fazer atividades físicas, ela vai caindo, tanto a parte física como cognitiva e também de felicidade. Então, felizmente, o exercício está acompanhado também com prazer, geralmente. Então, a gente busca uma atividade onde vai te dar prazer e vai te dar também saúde. Movimente-se. Adorei a dica. Não pode Também ficar parado. adorei. E assim, escutar isso de um médico, né? Parece que quando a gente vai no médico, o médico sempre fala pra gente, faz atividade física, olha a sua dieta, regula isso, regula aquilo. Mas quando a gente escuta o Dr. Igor falando, você vê que ele tem uma preocupação em ter a saúde do paciente para que ele olhe para aquela saúde com um olhar de físico, né? Com um olhar de cuida da sua saúde, se movimenta, olha o que você está fazendo. Ele não está olhando para a doença, ele não está olhando para a parte que é depois, ele está vendo do antes. Parabéns, Igor. Obrigado. Muita gente chega paciente que trata, ele deixou de ser um indivíduo, virou a dor do joelho, a dor do cotovelo. A gente não tem que tratar só a dor do paciente, você tem que tratar o paciente, a pessoa. Não basta tirar a dor, você tem que dar função para a pessoa. Então é sempre buscar retomar a vida que ele tinha antes daquela lesão. É tratar o indivíduo como um todo e não só aquela doença momentânea. E é curioso, né? Eu conheço muitos cirurgiões que às vezes olham só para cirurgia, né? Então assim, não, vai ter que operar, vai ter que operar. Quantas vezes ele repetiu aqui a necessidade de você se cuidar para não ter que ir para cirurgia. Gente, cuidado com o paciente no centro de tudo. Igor, para a gente fechar, a gente sempre deixa aqui um espaço aberto para você fazer aí os seus agradecimentos. A gente sabe que os médicos eles sempre têm aí grandes mentores, professores e a família também próximo. Então a gente deixa esse espaço aqui aberto para você agradecer. Na verdade, gostaria de agradecer o convite, né? Começar esse projeto de podcast aqui com vocês. Agradecer a minha família, todo o suporte que me deu, todo o suporte que me dá de estar até aqui, desde o ensinamento, quando eu era muito novo, deu suporte para eu chegar onde eu estou, tá? Principalmente a minha mãe, minha esposa, e tem várias pessoas que deveriam mencionar aqui, só que vai gerar ciúmes na família. A gente sabe, não dá para citar todo mundo. O gosta de fazer isso, botar saia justa. Tá? E meus mentores, né, hoje trabalhando com alunos, cada vez eu reconheço mais as pessoas que fizeram parte do meu aprendizado. Né? Quando a pessoa se doa ali, aquele momento para te ensinar, é um momento único. São poucas pessoas que passam na sua vida que querem fazer você crescer. Muitos passam na sua vida querendo só explorar aquilo que você tem a dar e pronto. E alguns mentores me ajudaram a crescer e chegar onde eu estou. Eu agradeço muito eles. Também não vou citar o nome para não gerar nenhum atrito entre os Mas amigos. eles sabem quem são. Eles sabem quem são. Então, agradecer minha família e meus mentores por ter trilhado esse caminho comigo até aqui e continuar em eterno aprendizado e conseguir ajudar outras pessoas a chegarem também nesse nível, né? Isso que eu busco hoje. É muito nobre também essa atitude, né? Essa vontade de ajudar outras pessoas. Agradecer os alunos, né? Porque a gente aprende muito também com eles. Os alunos, né? Eles ensinam também, né? Eles vêm com dúvidas, com atualizações. Você tem que estar em constante evolução junto com eles. Eu especialmente agradeço você aqui. Né? Você sabe que o carinho é verdadeiro, né? O reconhecimento
por tudo, onde você era, onde você chegou. Feliz demais. Meu primeiro podcast está você aqui com a gente. Obrigado. Muito obrigado. Também, Igor, quero te agradecer. Você é um super parceiro, como você falou, um amigo. Em vários momentos eu nem me dirijo a ele como Dr. Igor. Eu vou já, Igor, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz aquilo? Mas é um excelente ortopedista, um excelente parceiro. Obrigado por você estar com a gente aqui hoje e vamos seguir em frente com o seu projeto. Até o próximo. Até a próxima. Obrigado mais uma vez. Então, fechando aqui, podcast 2A Consultoria, soluções na área da saúde. É isso. Valeu.